Quando Valentina Santos, faxineira de 42 anos da periferia de São Paulo, decidiu dançar com Helena, a filha especial de 8 anos do milionário Ricardo Mendonça, ela jamais imaginou que aqueles 3 minutos de pura compaixão iriam desencadear uma série de eventos que transformariam não apenas suas vidas, mas revelariam um segredo sombrio que a elite paulistana escondia há mais de uma década. Um segredo que custou a vida de dezenas de crianças especiais e que estava prestes a destruir mais. Uma família inocente, como uma mulher que ganhava apenas R$ 1.200 por mês, limpando os 1.200 metros quadrados da mansão dos Mendonça nos Jardins, conseguiu desmascarar uma rede criminosa internacional, que movimentava R$ 500 milhões anualmente, explorando crianças com deficiência. E por que ela arriscou sua própria vida e a de seu filho de 12 anos para salvar Helena de um destino que faria qualquer pai chorar de desespero ao descobrir a verdade? Esta é a história real de Valentina Santos, a faxineira que dançou com uma criança especial e acabou descobrindo que por trás da aparente perfeição de uma das famílias mais ricas de São Paulo se escondia um horror indescritível, uma descoberta que custou a ela tudo o que tinha, mas que salvou centenas de crianças inocentes de um destino pior que a morte. Em apenas 72 horas, Valentina passou de uma invisível empregada doméstica para a mulher mais procurada do Brasil, tendo que escolher entre sua segurança e a vida de Helena. Uma decisão que mudaria para sempre o conceito de coragem, amor maternal e justiça. Seu salário de R$ 1.200 se transformou em uma recompensa de R$ 2 milhões por sua cabeça, oferecida por pessoas tão poderosas que nem a polícia ousava investigá-las. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando Valentina Santos chegou à mansão dos Mendonça às 7 da manhã, como fazia há 3 anos e meio, carregando sua bolsa surrada com produtos de limpeza caseiros, porque o salário de R$ 1.200 não permitia luxos, nem mesmo comprar os produtos caros que uma casa de R$ 15 milhões deveria usar. Ricardo Mendonça, aos 47 anos, herdeiro de um império de mineração que valia R$ 800 milhões, mal notava a existência de Valentina, tratando-a como um fantasma necessário que aparecia para manter sua vida perfeita, funcionando sem que ele precisasse se incomodar com detalhes tão mundanos quanto limpeza. Naquela manhã, algo estava diferente na rotina da mansão. Helena, a filha de Ricardo com síndrome de Down, estava particularmente agitada, chorando no quarto dela enquanto a babá, Mariana, tentava em vão acalmá-la. O choro da menina ecoava pelos corredores de mármore da casa, um som que partia o coração de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade, mas que apenas irritava Ricardo, que gritava do seu escritório para que alguém fizesse alguma coisa com aquela criança antes que ele perdesse a paciência. Valentina, que estava encerrando o primeiro andar, ouviu o desespero na voz de Helena e sentiu seu coração materno se apertar. Ela conhecia aquele tipo de angústia porque seu próprio filho, Mateus, de 12 anos, também passava por momentos difíceis, especialmente desde que o pai deles havia morrido em um acidente de trabalho 2 anos antes, deixando-os sem qualquer apoio financeiro além do trabalho de Valentina como faxineira. Contra todas as regras da casa, que proibiam os funcionários de interagirem com Helena sem supervisão direta, Valentina subiu até o quarto da menina. Ela encontrou Helena sentada no chão do quarto cor-de-rosa, cercada de brinquedos caros que ela ignorava completamente, balançando o corpo para frente e para trás em um movimento repetitivo que Valentina reconheceu como um pedido de ajuda silencioso. "Oi, princesa", disse Valentina suavemente, ajoelhando-se ao lado de Helena. "Por que você está tão tristinha hoje?" Helena levantou os olhos cheios de lágrimas e, em sua linguagem limitada, mas cheia de emoção, conseguiu comunicar que estava com saudades da mãe. Carmen Mendonça havia viajado para essa Europa há 2 semanas, oficialmente para tratamento de beleza, mas Valentina sabia pela conversa que ouvia acidentalmente que o verdadeiro motivo era muito mais sombrio. O que Valentina não sabia naquele momento era que Carmen não estava em tratamento de beleza.
mas internada em uma clínica psiquiátrica na Suíça, tentando se recuperar do trauma de descobrir que o marido estava envolvido em algo tão terrível que ela havia tentado se matar 3 vezes nos últimos 6 meses. O segredo que Carmen descobriu era tão devastador que ela preferiu a morte a continuar vivendo com aquele conhecimento. Olhando para Helena, Valentina sentiu uma conexão profunda com a dor da criança. Ela mesma sabia o que era a ausência de uma figura materna, tendo perdido a própria mãe aos 14 anos e tendo que cuidar sozinha de 3 irmãos mais novos. Sem pensar 2 vezes, Valentina estendeu as mãos para Helena e disse: "Quer dançar comigo, princesa? Sua mamãe me contou que você adora dançar." Helena sorriu pela primeira vez em semanas e aceitou as mãos de Valentina. Elas começaram a dançar uma música imaginária, girando suavemente pelo quarto, com Helena rindo e batendo palmas, finalmente encontrando um momento de pura alegria em meio à solidão que a consumia. O que nenhuma das duas sabia era que Ricardo estava subindo as escadas naquele exato momento, irritado com o barulho que havia parado subitamente, curioso para saber o que havia acontecido. Ele chegou à porta do quarto e viu uma cena que o deixou completamente paralisado. Sua filha, que não sorria há semanas, estava dançando e rindo nos braços de uma mulher que ele mal reconhecia como ser humano, tão invisível ela era em sua vida. Por alguns segundos, Ricardo ficou observando aquela cena em silêncio. Helena estava radiante, mais feliz do que ele a havia visto desde o desaparecimento da mãe, e Valentina dançava com ela com uma delicadeza e amor que ele nunca havia demonstrado pela própria filha. Foi nesse momento que algo dentro de Ricardo começou a se quebrar, uma muralha de arrogância e indiferença que ele havia construído ao longo de décadas. Mas então, um som o trouxe de volta à realidade. O telefone tocando em seu bolso. Era uma ligação que ele estava esperando e temendo há dias. Uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz fria e calculista disse apenas: "Temos um problema. A mulher descobriu mais do que deveria. Você tem 48 horas para resolver isso, ou resolvemos por você, e você sabe o que isso significa para sua família." Ricardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Ele olhou novamente para Helena dançando com Valentina e percebeu que sua filha estava em perigo mortal. Um perigo que ele mesmo havia criado ao se envolver com pessoas que não tinham limites éticos ou morais. O problema era que Valentina havia acabado de se tornar a única pessoa que poderia salvar Helena, mas ela não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Naquele momento, Helena percebeu a presença do pai na porta e correu até ele, ainda sorrindo. "Papai, olha, a tia Valentina dançou comigo. Ela é igual à mamãe. Ela me faz feliz." Ricardo olhou para a filha, depois para Valentina, que estava claramente constrangida por ter sido pega contrariando as regras da casa. "Desculpe, senhor Mendonça", disse Valentina, juntando rapidamente seus produtos de limpeza. "Eu ouvi Helena chorando e só quis ajudar. Não vai acontecer de novo." Mas Ricardo não disse nada. Ele estava olhando para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez, não como uma empregada, mas como um ser humano. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Valentina, mas possivelmente salvaria sua filha de um destino terrível. "Valentina", disse Ricardo, sua voz estranhamente suave. "Preciso conversar com você. É muito importante." Valentina sentiu um frio na barriga. Conversas importantes com patrões nunca terminavam bem para pessoas como ela. Ela estava certa de que seria demitida, e a demissão significaria não conseguir pagar o aluguel do pequeno apartamento na periferia onde morava com Mateus, significaria não conseguir comprar os remédios para a asma do filho, significaria voltar para a fila do desemprego aos 42 anos, uma idade em que poucas pessoas estariam dispostas a contratar uma faxineira. "Senhor, eu posso explicar", começou Valentina, mas Ricardo levantou a mão interrompendo-a. "Não precisa explicar nada. Pelo contrário, eu é que preciso explicar muitas coisas para você. Coisas que eu deveria ter explicado há muito tempo. Não só para você, mas para mim mesmo."
Ricardo pegou Helena no colo e pediu para Valentina segui-lo até o escritório. Era um ambiente intimidador, com estantes de livros que iam até o teto, quadros de ancestrais sérios olhando de cima e uma mesa de mogno que valia mais do que Valentina ganhava em 5 anos. "Sente-se, por favor", disse Ricardo, apontando para uma poltrona de couro. Valentina hesitou, nunca havia se sentado em móvel tão caro, mas Ricardo insistiu. Helena continuava no colo do pai, mas seus olhos não saíam de Valentina como se ela fosse um raio de sol em um dia nublado. "Valentina, há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou Ricardo. 3 anos e meio, senhor. E em todo esse tempo, quantas vezes eu falei com você além de dar ordens sobre limpeza?" Valentina pensou por um momento. A resposta era dolorosa, mas honesta. "Nunca, senhor." Ricardo fechou os olhos, como se estivesse sentindo uma dor física. "Exato. Nunca. 3 anos e meio tratando você como se fosse invisível, como se sua única função fosse fazer minha vida mais confortável, sem que eu precisasse reconhecer sua humanidade." Valentina não sabia o que dizer. Ela nunca havia visto Ricardo demonstrar qualquer tipo de emoção, além de irritação ou indiferença. "Mas hoje, vendo você com Helena, eu percebi algo terrível sobre mim mesmo. Percebi que eu me tornei o tipo de homem que eu costumava desprezar. Percebi que minha própria filha recebe mais carinho de você em 3 minutos do que recebeu de mim em toda a sua vida." Helena, sem entender completamente a conversa, mas percebendo a emoção na voz do pai, acariciou o rosto dele e disse: "Papai triste, tia Valentina pode fazer você feliz também." Foi nesse momento que Ricardo não conseguiu mais conter as lágrimas. Um homem que havia passado 47 anos da vida, construindo uma imagem de força inabalável, estava chorando na frente de sua empregada doméstica, segurando nos braços a filha que ele havia negligenciado por anos. "Valentina", disse Ricardo com a voz embargada, "eu preciso te contar algo que pode mudar sua vida para sempre. Mas antes, preciso saber, você confia em mim?" Valentina olhou para aquele homem poderoso, chorando com sua filha no colo, e sentiu algo que nunca havia sentido em relação a um patrão: compaixão. "Senhor, eu não sei se confio no Senhor, mas confio na Helena, e se é importante para ela, então é importante para mim." Ricardo assentiu, limpando as lágrimas. "Helena está em perigo, Valentina. Um perigo mortal. E a única pessoa que pode salvá-la é você." Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. "Eu, senhor? Mas eu sou só uma faxineira. Como eu posso salvar alguém?" "Por quê?" disse Ricardo, sua voz ganhando uma urgência desesperada. "Você é a única pessoa nesta casa que ama Helena verdadeiramente. E amor verdadeiro é a única coisa que pode enfrentar o mal absoluto." Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou novamente. Ele olhou para o número e empalideceu. "Eles estão vindo", murmurou. "Temos menos tempo do que eu pensava." Valentina não entendia nada do que estava acontecendo, mas o medo na voz de Ricardo era tão palpável que ela sentiu seus próprios instintos de proteção se ativarem. "Quem está vindo? Do que o senhor está falando?" Ricardo colocou Helena em uma cadeirinha especial que havia no escritório e se virou para Valentina com uma expressão que misturava desespero e determinação. "Valentina, há 2 anos eu cometi o maior erro da minha vida. Eu me associei a pessoas que eu pensava serem apenas empresários inescrupulosos, mas descobri que eles são muito piores. Eles são monstros." "Que tipo de monstros?" perguntou Valentina, sua voz mal passando de um sussurro. "Eles exploram crianças com deficiência, Valentina. Usam essas crianças em esquemas horríveis que eu não consigo nem repetir. E quando os pais descobrem ou ameaçam denunciar, eles fazem os pais e as crianças desaparecerem." Valentina sentiu náusea. Jesus Cristo! "E Helena?" Helena era o próximo alvo. Eles queriam que eu entregasse minha própria filha para eles, em troca de manterem em segredo meu envolvimento no esquema. Quando eu me recusei, eles me deram um ultimato: ou eu entrego Helena até amanhã, ou eles matam toda a minha família e me colocam a culpa por tudo. Valentina levantou-se da poltrona, suas pernas tremendo. "Por que está me contando isso? Por que não vai à polícia?"
Ricardo riu amargamente. Porque metade da polícia trabalha para eles. O esquema envolve juízes, promotores, políticos. É um sistema que funciona há mais de 10 anos, movimentando centenas de milhões de reais. Eu sou apenas uma peça pequena que eles podem descartar a qualquer momento. E sua esposa, ela sabe? Carmen descobriu antes de mim. Foi ela quem me alertou. Mas o choque foi tão grande que ela teve um colapso nervoso. Está internada na Suíça, tentando se recuperar da depressão. Os médicos dizem que ela pode nunca mais ser a mesma. Valentina olhou para Helena, que estava brincando inocentemente com um boneco, alheia ao horror que a cercava. O que o senhor quer de mim? Quero que você fuja com Helena. Hoje. Agora. Eu tenho dinheiro em uma conta secreta. O suficiente para vocês viverem confortavelmente em outro país. Você e sua família podem recomeçar longe daqui. E Helena estará segura. Valentina ficou em choque. O senhor está louco? Eu não posso sequestrar sua filha. E mesmo que pudesse, eles não iriam atrás de nós. Não seria sequestro se eu der minha autorização por escrito. E sim, eles irão atrás, mas pelo menos Helena teria uma chance. Aqui, ela não tem chance nenhuma. Valentina caminhou até a janela do escritório, olhando para o jardim impecável da mansão. Sua mente estava correndo, tentando processar tudo o que havia ouvido. Por que eu? Por que não contrata seguranças profissionais? Ou procura o FBI? Ou sei lá. Por quê? Disse Ricardo se aproximando dela. Você é a única pessoa que eu vi demonstrar amor genuíno por Helena. Seguranças podem ser comprados, autoridades podem ser corrompidas, mas uma mãe lutando por uma criança que ama é imparável. Eu não sou mãe dela. Você é mais mãe dela do que eu sou pai, disse Ricardo com uma sinceridade dolorosa. Eu vi como ela olha para você, como ela sorri quando você está por perto. Helena reconhece amor verdadeiro quando vê, mesmo sendo especial, ou talvez especialmente por ser especial. Naquele momento, Helena se levantou da cadeirinha e caminhou até Valentina, abraçando suas pernas. Tia Valentina fica? Helena não quer tia Valentina ir embora. Valentina olhou para baixo, para aqueles olhos inocentes que confiavam nela completamente, e sentiu seu coração se partir. Ela pensou em Mateus, em como reagiria se soubesse que sua mãe estava considerando fugir do país com a filha de outro homem. Pensou na vida simples, mas honesta que haviam construído juntos. Pensou nos riscos, nos perigos, em tudo o que poderiam perder. Mas então pensou em Helena sendo entregue para monstros, e a decisão ficou clara. Se eu fizer isso, disse Valentina, meu filho vem conosco. Não negociável. Ricardo assentiu rapidamente. Claro, eu já tinha pensado nisso. Mateus também estará em perigo quando descobrirem que você sumiu com Helena. E o senhor? O que vai acontecer com o senhor? Ricardo sorriu tristemente. Eu provavelmente vou morrer, Valentina. Mas pela primeira vez na minha vida, vou morrer tendo feito a coisa certa, tendo protegido minha filha, em vez de usar ela para meus próprios interesses. Valentina sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tem que haver outra maneira. Se houvesse, eu já teria encontrado. Eles me deram 48 horas, e já se passaram 24. Amanhã de manhã eles vão bater nesta porta, e eu vou ter que escolher entre entregar Helena ou assistir toda a minha família morrer. O telefone de Ricardo tocou mais uma vez. Desta vez, ele nem olhou para o número antes de atender. Sim, a voz do outro lado era gelada. Sua empregada ainda está aí? Ricardo sentiu o sangue gelar. Eles estavam vigiando a casa. Sim, por quê? Porque mudança de planos. Queremos as duas. A criança e a empregada. Sua faxineira viu coisas demais. Ouviu conversas demais. Ela é um risco. Ricardo olhou para Valentina, que percebia pelo seu rosto que algo terrível havia acontecido. Não entendo. Você tem 1 hora para entregar as duas na localização que vamos enviar. Se tentar nos enganar, se tentar fugir, vamos matar não apenas você e sua família, mas também o filho da empregada. O garoto estuda na Escola Municipal Santos Dumont, não é? Turma do 6º ano? Nós sabemos onde ele está a cada segundo do dia. A ligação foi encerrada.
E Ricardo deixou o telefone cair no chão. Valentina, vendo o desespero absoluto em seu rosto, sussurrou: "O que foi? Eles querem você também." E ameaçaram Mateus. Valentina sentiu suas pernas falharem e ela se agarrou à mesa para não cair. "Meu filho. Onde está meu filho agora?" Ricardo olhou no relógio. 2:30 da tarde. Ele deve estar saindo da escola. Valentina pegou seu celular com mãos trêmulas e discou o número de Mateus. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes antes de ir para a caixa postal. Ela tentou novamente. Mesma coisa. "Ele não está atendendo", disse ela, o pânico tomando conta de sua voz. Ricardo já estava ligando para seu motorista particular. "José, preciso que vá urgentemente à Escola Municipal Santos Dumont buscar o filho da Valentina. Mateus Santos, 6º ano. Traga ele para cá imediatamente. É uma emergência." Enquanto esperavam notícias de Mateus, Ricardo explicou a Valentina os detalhes do esquema criminoso em que havia se envolvido. Tudo havia começado 2 anos antes, quando ele estava enfrentando dificuldades financeiras devido a investigações governamentais em suas mineradoras. Um homem chamado Dr. Armando Silva havia se aproximado dele com uma proposta aparentemente simples: usar algumas de suas propriedades rurais como locais para centros de reabilitação para crianças especiais. No início parecia legítimo, explicou Ricardo com Helena dormindo em seus braços. Eles me mostraram documentos oficiais, registros no Ministério da Saúde, tudo parecia em ordem. Eu receberia R$500 mil por mês apenas por emprestar as propriedades. Mas então o senhor descobriu a verdade. Descobri que não eram centros de reabilitação. Eram locais onde crianças com deficiência eram mantidas em condições subhumanas, usadas para produzir conteúdo ilegal para pedófilos no mundo inteiro. As crianças nunca saíam de lá vivas. Valentina cobriu a boca com as mãos, tentando conter um grito de horror. Quantas crianças? Centenas. Talvez milhares ao longo dos anos. Quando eu tentei sair do esquema, eles me mostraram evidências fabricadas, me colocando como o mentor de tudo. Se eu fosse preso, Helena ficaria órfã, já que Carmen estava internada. Foi aí que eles propuseram o acordo final. Entregar Helena. Sim, eles disseram que seria apenas por alguns meses que ela estaria segura, que seria apenas para algumas fotos. Mas eu sabia que era mentira. Helena nunca voltaria para casa. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era José, o motorista. "Senhor, eu cheguei à escola, mas o menino não está aqui. A diretora disse que ele foi embora há 1 hora com um homem que se identificou como tio dele." Ricardo olhou para Valentina, que havia empalidecido completamente. "Eles já levaram Mateus", disse ele. Valentina desabou na poltrona soluçando. "Meu filho, meu menino. O que eles vão fazer com meu filho?" Ricardo se ajoelhou ao lado dela. "Eles vão usar Mateus para garantir que você obedeça. É assim que eles funcionam. Primeiro levam a coisa mais preciosa da pessoa, depois fazem exigências." O celular de Valentina tocou. Era um número desconhecido. Com mãos tremendo, ela atendeu. "Alô? Mãe?" Era a voz de Mateus, mas ele estava claramente assustado. "Mãe, tem uns homens aqui que dizem que você tem que fazer uma coisa para eles. Eles disseram que se você não fizer, vão me machucar." "Mateus! Meu filho, onde você está? Você está bem?" "Eu estou bem, mãe, mas estou com medo. Eles disseram que você tem que levar uma menina para um lugar. E que se você tentar fugir ou chamar a polícia, eles vão..." A voz de Mateus foi cortada. Uma voz masculina assumiu o telefone. "Escute bem, Valentina Santos. Você tem 30 minutos para chegar ao endereço que vamos enviar, trazendo a criança. Se chegar 1 minuto atrasada, se trouxer qualquer tipo de ajuda, se tentar qualquer truque, seu filho vai sofrer consequências que você não quer nem imaginar. Por favor", implorou Valentina. "Deixem meu filho em paz. Ele é só uma criança, assim como a filha do Mendonça, e assim como as centenas de crianças que vocês vão ajudar a salvar ao cooperarem conosco." 30 minutos, Valentina. O tempo está correndo. A ligação foi encerrada.
e Valentina ficou olhando para o telefone em choque. Ricardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro do escritório, pensando rapidamente. Temos que entregar Helena para salvar Mateus, disse Valentina, sua voz mecânica. Não, disse Ricardo firmemente. Se entregarmos Helena, eles vão matar vocês dois mesmo assim. Vocês sabem demais. A única saída é lutar. Lutar como? Contra quem? O senhor mesmo disse que eles controlam a polícia, os juízes, todo mundo. Ricardo parou de andar e olhou diretamente para Valentina. Não todo mundo. Existe uma pessoa, uma única pessoa que pode nos ajudar. Mas é arriscado. Mais arriscado do que entregar Helena para pedófilos. Não, você tem razão. Ricardo pegou seu telefone e discou um número que ele havia guardado para emergências extremas. Delegada Ferreira, sou Ricardo Mendonça, preciso de sua ajuda urgentemente. É sobre o esquema que vocês estão investigando há 2 anos. Do outro lado da linha, a delegada Patrícia Ferreira, uma das poucas autoridades policiais que não havia sido corrompida pelo esquema, respondeu imediatamente. Mendonça, você desapareceu da nossa vista há 6 meses. Pensamos que tinha fugido do país. Eu queria ter fugido. Mas agora eles têm minha filha e o filho da minha empregada. Preciso da sua ajuda para tirá-los de lá. Onde você está? Na minha casa. Mas eles estão vigiando. Temos 25 minutos antes do prazo que me deram. Estou indo com uma equipe. Não saiam daí. Ricardo desligou e se virou para Valentina. A delegada Ferreira é uma das poucas pessoas honestas que restam na polícia. Se alguém pode salvar nossos filhos, é ela. Valentina mal conseguia respirar. E se ela não chegar a tempo? E se for uma armadilha? Então pelo menos teremos tentado, disse Ricardo, abraçando Helena mais forte. Pelo menos não teremos entregue nossas crianças para monstros sem lutar. Nos próximos 20 minutos, que pareceram horas, Ricardo contou a Valentina todos os detalhes que sabia sobre o esquema. Os nomes dos envolvidos, as localizações das propriedades onde as crianças eram mantidas, os métodos que eles usavam para atrair famílias vulneráveis. Era um sistema complexo e bem organizado, que se aproveitava da vulnerabilidade de crianças com deficiência e de famílias em situação de pobreza. Eles sempre escolhem famílias que ninguém vai procurar, explicou Ricardo. Famílias pobres, crianças especiais que o sistema já abandonou. Quando essas crianças desaparecem, ninguém investiga direito. Mas Helena não é pobre? Por que eles queriam ela? Porque eu sabia demais. E por que crianças de famílias ricas são mais valiosas no mercado deles? Quanto mais inocente e vulnerável a criança, mais eles pagam por ela. Valentina sentiu vontade de vomitar. Como pessoas podiam ser tão cruéis? Como podiam usar a vulnerabilidade de crianças inocentes para seus próprios interesses sórdidos? O telefone de Ricardo tocou novamente. Era a delegada Ferreira. Estamos a 2 quadras da sua casa. Conseguimos rastrear a localização de onde ligaram para vocês. É um galpão industrial na Zona Leste. Temos uma equipe se dirigindo para lá também. E se eles perceberem que chamamos a polícia e se machucarem as crianças? Mendonça, essas crianças já estão correndo perigo mortal. Nossa única chance é agir rápido e com precisão. Vocês confiam em mim? Ricardo olhou para Valentina, que assentiu determinada. Confiamos. Então saiam da casa pelos fundos, pelo jardim. Temos uma van esperando na rua de trás. Vamos direto para o galpão. Quando estavam se preparando para sair, Helena acordou e olhou ao redor, confusa. Papai, onde vamos? Ricardo ajoelhou ao lado da filha, tentando encontrar palavras simples para explicar uma situação impossível. Vamos numa aventura, princesa. Uma aventura para ajudar pessoas. Helena sorriu confiante. Tia Valentina vem também? Sim, amor. Tia Valentina vem também. Então está bom. Tia Valentina cuida da Helena. Valentina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Aquela criança inocente confiava nela completamente, sem saber que sua própria vida dependia dessa confiança. Eles saíram pelos fundos da mansão, caminhando rapidamente pelo jardim que Valentina conhecia tão bem de seus 3 anos e meio, limpando cada canteiro, cada fonte, cada estátua. Agora,
Aquele lugar que representava sua rotina de trabalho havia se tornado o cenário de uma fuga desesperada para salvar a vida de 2 crianças inocentes. A van da polícia os esperava conforme prometido, com a delegada Patrícia Ferreira ao volante. Era uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo, olhos que demonstravam anos de experiência lidando com os piores aspectos da natureza humana. Quando viu Ricardo segurando Helena e Valentina com o rosto marcado pelo desespero, sua expressão se endureceu ainda mais. "Entrem rapidamente", disse ela. "Minha equipe já está posicionada ao redor do galpão, mas precisamos chegar lá antes que percebam que algo mudou." Durante o trajeto, que durou 35 minutos através do trânsito intenso de São Paulo, a delegada Ferreira explicou a operação que estava sendo montada há mais de 2 anos. "Estamos investigando este esquema desde 2021, quando a primeira denúncia chegou até nós. Uma mãe em Guarulhos procurou a delegacia dizendo que sua filha com autismo havia desaparecido depois que ela aceitou colocá-la em um suposto centro de reabilitação gratuito." "O que aconteceu com a menina?" perguntou Valentina, segurando Helena no colo. "Nunca a encontramos, assim como outras 47 crianças que desapareceram nas mesmas circunstâncias nos últimos 3 anos. Todas com deficiência, todas de famílias pobres, todas levadas com a promessa de tratamento gratuito." Ricardo fechou os olhos, a culpa pesando sobre ele como uma rocha. "Quantas propriedades minhas eles usaram?" "Pelo menos 6 que conseguimos identificar. Fazendas isoladas no interior, galpões industriais desativados, até mesmo uma clínica abandonada em Mogi das Cruzes. Todos lugares que você legitimamente possuía, o que dava credibilidade legal para o funcionamento." Helena, que estava ouvindo a conversa sem entender completamente, puxou a blusa de Valentina. "Tia Valentina, por que todo mundo está triste? Nós vamos salvar o Mateus?" Valentina abraçou Helena mais forte. "Sim, princesa. Vamos salvar Mateus e muitas outras crianças também." Quando chegaram ao galpão industrial na Zona Leste, Valentina sentiu o coração acelerar ao ver a quantidade de viaturas da polícia posicionadas estrategicamente ao redor do local. Era um prédio cinzento e deteriorado, cercado por muros altos e arame farpado. Exatamente o tipo de lugar que ninguém olharia 2 vezes. A delegada Ferreira falava pelo rádio com sua equipe. "Equipe A, vocês têm visual da entrada principal. Equipe B, confirmem posição na entrada dos fundos. Precisamos entrar simultaneamente para não dar tempo de executarem reféns." "Delegada?" disse uma voz pelo rádio. "Temos visual de pelo menos 3 crianças no interior. Uma delas corresponde à descrição do menino que estamos procurando." Valentina quase gritou de alívio. "É Mateus! Ele está vivo!" "Calma", disse a delegada. "Estar vivo não significa estar seguro. Estes criminosos não hesitam em machucar crianças para conseguir o que querem." Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era o mesmo número que havia ligado antes. Com um sinal da delegada, ele atendeu, ativando o viva-voz para que todos pudessem ouvir. "Cadê vocês? O prazo venceu há 5 minutos." "Estamos chegando", disse Ricardo, tentando manter a voz firme. "Tivemos problemas no trânsito." "Mentira. Vocês chamaram a polícia. Podemos ver as viaturas daqui." A delegada Ferreira fez sinal para suas equipes se posicionarem. Não havia mais tempo para negociação. "Escutem bem", continuou a voz ao telefone, agora mais ameaçadora. "Vocês têm 2 minutos para mandar a polícia embora, ou começamos a machucar as crianças. E vamos começar pelo filho da faxineira." Valentina não conseguiu se conter. "Não, por favor, não machuquem meu filho. Ele não tem nada a ver com isso. Então mandem a polícia embora." A delegada Ferreira pegou o telefone das mãos de Ricardo. "Aqui a delegada Patrícia Ferreira da Polícia Civil. Vocês estão cercados. Soltem as crianças e se entreguem pacificamente." Um riso frio ecoou pelo telefone. "Delegada Ferreira, nós sabemos tudo sobre você. Sabemos onde mora, sabemos onde sua filha estuda, sabemos que seu marido trabalha no Hospital São Camilo. Tem certeza de que quer continuar com isso?" Pela primeira vez, Valentina viu a delegada hesitar. Mesmo sendo uma policial experiente,
A ameaça à própria família a afetava. Minha filha não tem nada a ver com isso, disse a delegada, sua voz ligeiramente trêmula. Assim como essas crianças não tinham nada a ver com os crimes dos pais. Mas aqui estamos. Vocês têm 1 minuto para recuar, ou vamos transformar isso numa tragédia que vocês nunca vão esquecer. Naquele momento crucial, Helena falou algo que mudou toda a dinâmica da situação. Ela havia estado quieta no colo de Valentina, mas de repente apontou para o galpão e disse: "Papai, eu conheço esse lugar." Todos se viraram para olhar para ela. "Como assim, princesa?" perguntou Ricardo. "Eu já vim aqui antes, com o doutor Bonito que falava engraçado. Ele me trouxe para brincar com outras crianças." O sangue de Ricardo gelou. "Que doutor Bonito, Helena? Quando?" "Faz tempo, quando mamãe estava doente. Ele disse que eu ia brincar, mas as outras crianças estavam tristes. Elas não queriam brincar." A delegada Ferreira olhou para Ricardo com uma expressão que misturava horror e compreensão. "Eles já levaram sua filha antes. Isso é impossível. Eu nunca deixaria." "Pense, Ricardo. Algum momento em que Helena saiu de casa com alguém de confiança. Algum médico, algum terapeuta." De repente, Ricardo se lembrou. Dr. Armando Silva. Ele se ofereceu para levar Helena para sessões de terapia especializadas enquanto Carmen estava internada. "Eu pensei que era parte do tratamento legítimo. Eles estavam testando Helena", disse a delegada, vendo como ela reagia, se ela falaria sobre o que via. Crianças com síndrome de Down às vezes têm dificuldades para comunicar experiências traumáticas, o que as torna alvos perfeitos para estes criminosos. Valentina sentiu uma raiva como nunca havia sentido antes. Eles já machucaram Helena antes. Já a expuseram a outras crianças sofrendo. Helena, sem entender completamente a conversa, mas percebendo a tensão, disse: "As crianças estavam em caixas pequenas. Elas choravam, mas ninguém vinha ajudar. Eu quis ajudar, mas o doutor disse que era brincadeira." A imagem descrita por Helena era tão perturbadora que até a delegada, acostumada com os piores crimes, sentiu seu estômago embrulhar. "Chega", disse Valentina, sua voz firme e determinada. "Não importa o que aconteça comigo, mas essas crianças vão sair daí hoje." Ela se levantou na van, entregou Helena para Ricardo e se dirigiu à delegada. "Delegada, eu vou entrar lá. Valentina, isso é suicídio. Não se eu entregar exatamente o que eles querem. Se eu me entregar, eles vão relaxar a guarda. É a distração que vocês precisam para entrar e salvar as crianças." Ricardo segurou o braço de Valentina. "Eu não vou deixar você fazer isso." "Senhor Ricardo", disse Valentina, usando o tratamento formal pela última vez. "Pela primeira vez na minha vida, eu tenho a chance de salvar crianças inocentes. Não vou desperdiçar essa chance." Ela olhou para Helena, que a observava com seus olhos confiantes e amorosos. "Helena, você lembra da música que cantávamos quando dançávamos?" Helena assentiu e começou a cantarolar baixinho uma melodia simples que Valentina havia improvisado durante suas brincadeiras. "Quero que continue cantando essa música, não importa o que aconteça. E quando sair daqui, quero que conte para todo mundo como as pessoas podem ser boas umas com as outras. Está bem?" Helena abraçou Valentina forte. "Tia Valentina vai voltar?" Valentina beijou a testa da menina. "Tia Valentina vai estar sempre no seu coração, princesa. Sempre que você for gentil com alguém, sempre que ajudar alguém, eu vou estar lá." A delegada Ferreira entendeu que não conseguiria dissuadir Valentina. "Se você vai fazer isso, vamos fazer direito. Você vai usar um microfone oculto. E vamos ter atiradores de elite posicionados. No momento em que você nos der o sinal, entramos. Qual vai ser o sinal? Você vai dizer a frase: 'Mateus, mamãe chegou.' Quando ouvirmos isso, saberemos que você localizou seu filho e que é hora de agir." Valentina assentiu e abraçou Ricardo rapidamente. "Cuide de Helena. E quando tudo isso acabar, seja o pai que ela merece. Valentina, eu... Não precisa dizer nada. Você já se redimiu ao escolher proteger Helena, em vez de salvaguardar a si mesmo." Valentina saiu da van e caminhou em direção ao galpão. A cada passo,
Sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas a vida de Mateus que estava em jogo, mas a vida de todas as crianças que estavam sendo mantidas naquele lugar horrível. Quando chegou à entrada principal, 2 homens armados a esperavam. Eram indivíduos de aparência comum, o tipo de pessoas que poderiam passar despercebidas em qualquer multidão, o que os tornava ainda mais perigosos. "Você atrasou", disse um deles. "Desculpe, tive que convencer a polícia a recuar." "Cadê a criança?" "Ela está na van com o pai. Ele não quis entregá-la diretamente para vocês." O homem falou algo em um rádio, e poucos minutos depois, Ricardo apareceu carregando Helena. A menina estava claramente assustada, mas tentava ser corajosa. "Papai, eu não quero ficar aqui. Esse lugar faz Helena triste." "Eu sei, princesa, mas vai ser só por um pouquinho, está bem?" Um dos homens pegou Helena dos braços de Ricardo e a menina começou a chorar. Tia Valentina, ajuda Helena." Valentina sentiu o coração se despedaçar, mas manteve a compostura. "Está tudo bem, princesa. Tia Valentina está aqui." Eles foram levados para dentro do galpão, e o que Valentina viu lá dentro superou seus piores pesadelos. O local havia sido dividido em pequenos cubículos, cada um contendo uma criança. Eram meninos e meninas de várias idades, todos com algum tipo de deficiência, todos com a mesma expressão de medo e desespero. Em um dos cubículos, Valentina viu Mateus. Seu filho estava sentado no chão, abraçando os joelhos, tentando ser corajoso, mas claramente aterrorizado. Quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Mãe, eu sabia que você viria me buscar." "Mateus, mamãe chegou", disse Valentina, dando o sinal combinado para a equipe policial. Imediatamente, o som de vidros quebrando e portas sendo arrombadas ecoou pelo galpão. A operação policial havia começado. O caos que se seguiu foi indescritível. Tiros, gritos, comandos policiais, crianças chorando. Valentina se jogou no chão e rastejou até o cubículo de Mateus, tentando protegê-lo com o próprio corpo. "Mãe, eu estava com tanto medo." "Eu sei, filho, mas acabou. Você está seguro agora." Um dos criminosos tentou usar Helena como escudo humano, mas a menina, lembrando-se das palavras de Valentina sobre ser corajosa, mordeu a mão do homem e correu em direção a um policial. "Tio polícia, ajuda as crianças nas caixas. Elas estão com medo." A operação durou 47 minutos. Quando terminou, 23 crianças haviam sido resgatadas, 8 criminosos haviam sido presos, e uma rede de exploração infantil que operava há mais de uma década havia sido desmantelada. Valentina e Mateus foram levados para o hospital para exames médicos, assim como todas as outras crianças. Helena, apesar do trauma, estava fisicamente bem e não parava de contar para todos como tia Valentina foi corajosa e salvou todo mundo. Na sala de espera do hospital, Ricardo se aproximou de Valentina. "Eu não sei como agradecer o que você fez." "Não precisa agradecer. Qualquer mãe faria o mesmo." "Não, Valentina. Nem toda mãe arriscaria a vida para salvar a filha de outra pessoa. Você é especial." Mateus, que estava sentado ao lado da mãe, olhou para Ricardo. "Você é o pai da Helena?" "Sim, sou. Minha mãe disse que você é uma boa pessoa, mesmo sendo rico." Ricardo riu, uma risada genuína que ele não dava há anos. "Sua mãe está certa. Estou tentando ser uma boa pessoa." Helena, que estava brincando com uma boneca que um enfermeiro havia dado para ela, se aproximou de Mateus. "Você quer ser meu amigo? Tia Valentina disse que amigos cuidam uns dos outros." Mateus sorriu. "Claro que eu quero ser seu amigo." Naquele momento, a delegada Ferreira se aproximou do grupo. "Valentina, preciso falar com você sobre o que acontece agora." "Vou ter que depor?" "Sim, mas não é só isso. As investigações revelaram que você pode ter direito a uma recompensa significativa. O governo oferece compensações para pessoas que ajudam a desmantelar redes criminosas desta magnitude." Valentina balançou a cabeça. "Eu não fiz isso por dinheiro." "Eu sei. Mas mesmo assim você merece ser compensada. Além disso, várias famílias das crianças que foram salvas
querem conhecê-la e agradecer pessoalmente. 3 meses depois, Valentina estava sentada em uma nova casa. Uma casa que Ricardo havia comprado para ela e Mateus, em um bairro seguro e com boas escolas. Não era uma mansão, mas era 10 vezes maior que o apartamento onde moravam antes, e era deles. O dinheiro da recompensa governamental, junto com uma compensação que Ricardo insistiu em dar para ela, havia mudado completamente suas vidas. Mateus agora estudava em uma escola particular excelente, onde sua inteligência natural finalmente era reconhecida e estimulada. Valentina havia decidido usar parte do dinheiro para criar uma ONG que ajudava famílias de crianças com deficiência, oferecendo apoio legal, psicológico e financeiro para que nunca mais fossem vulneráveis a criminosos como aqueles. Helena visitava Valentina e Mateus toda semana. Ricardo havia cumprido sua promessa de ser um pai melhor, e a menina estava mais feliz do que nunca. Carmen havia retornado da Suíça, ainda em tratamento, mas determinada a reconstruir o relacionamento com a filha. Em uma tarde de sábado, enquanto Helena e Mateus brincavam no quintal da nova casa, Valentina e Ricardo conversavam na cozinha. "Sabe o que é mais incrível nesta história toda?" disse Ricardo. "O quê?" "Você salvou Helena, mas eu acho que Helena salvou você também. E todos nós." Valentina sorriu, observando as crianças rirem e brincarem. "Acho que você está certo. Ela me ensinou que o amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro, classe social ou aparência. Tem a ver com estar presente quando alguém precisa. E você me ensinou que ser rico não significa nada se você não tem humanidade. Eu passei 47 anos da minha vida pensando que meu valor estava no meu dinheiro, mas você me mostrou que meu valor estava na minha capacidade de amar e proteger." Helena correu até a cozinha, ofegante de tanto brincar. "Tia Valentina, Mateus disse que você vai nos ensinar a dançar aquela música de novo." "Claro, princesa. Vamos dançar sempre que você quiser. E papai também pode dançar." Valentina olhou para Ricardo, que estava claramente emocionado. "Claro que seu papai pode dançar também." E assim, na cozinha simples de uma casa que representava a esperança e recomeço, um milionário, uma ex-faxineira e 2 crianças dançaram juntos, uma música sem nome, uma melodia de amor, perdão e segundas chances. 6 meses depois, a história de Valentina e Helena havia se espalhado por todo o Brasil. Jornais, revistas e programas de televisão contaram a história da faxineira que salvou uma criança especial e desmantelou uma rede criminosa internacional. Valentina recebia centenas de cartas de pessoas agradecendo por ter dado esperança para famílias em situações similares. Muitas dessas cartas vinham de mães que haviam sido inspiradas a denunciar situações suspeitas envolvendo seus filhos. Em uma dessas cartas, uma mãe de Recife escreveu: "Valentina, sua coragem salvou não apenas aquelas 23 crianças, mas todas as crianças que teriam sido vítimas se vocês não tivessem agido. Você mostrou que uma pessoa comum pode fazer a diferença." Ricardo havia se tornado um dos principais financiadores de organizações que combatem a exploração infantil no Brasil. Ele usava sua fortuna e influência para pressionar autoridades e garantir que casos similares fossem investigados adequadamente. As propriedades rurais que haviam sido usadas pelo esquema criminoso foram transformadas em centros legítimos de reabilitação para crianças com deficiência, oferecendo tratamento gratuito e de qualidade. Helena havia se tornado uma pequena embaixadora da inclusão, visitando escolas e contando sua história para outras crianças, sempre terminando com a mesma mensagem: todo mundo pode ser amigo de todo mundo. Não importa se a pessoa é diferente. Mateus, inspirado pela coragem da mãe, havia decidido que queria estudar direito para ajudar crianças como Helena. Aos 13 anos, ele já demonstrava uma maturidade emocional impressionante e uma determinação inabalável em fazer a diferença no mundo. A delegada Patrícia Ferreira havia sido promovida e agora comandava uma divisão especial dedicada exclusivamente ao combate da exploração infantil. A operação no Galpão havia sido apenas o começo de uma investigação
que resultou no desmantelamento de redes similares em 12 estados brasileiros. Em uma entrevista para a televisão, um ano após os eventos, Valentina foi perguntada sobre o que havia mudado em sua vida. Tudo mudou, respondeu ela. Mas a coisa mais importante que aprendi é que não importa quanto dinheiro você tem ou qual é sua posição social. O que importa é estar disposto a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter agido antes. Quantas vezes eu ouvi conversas estranhas naquela casa e não fiz nada? Quantas vezes eu vi sinais de que algo estava errado, mas escolhi ignorar para manter meu emprego? Se eu tivesse sido mais corajosa antes, talvez algumas crianças não tivessem sofrido. Mas você salvou 23 crianças. E ainda existem milhares por aí que precisam ser salvas. Por isso minha ONG não para de crescer. Por isso Ricardo não para de investir em proteção infantil. Por isso, Helena continua contando sua história. Porque ainda há muito trabalho a fazer. A entrevista terminou com imagens de Helena e Mateus brincando no quintal. Duas crianças que haviam passado por traumas terríveis, mas que agora eram símbolos de esperança e resistência. 2 anos depois, Valentina estava na plateia de uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, onde receberia a Ordem do Mérito Militar por serviços excepcionais à proteção de crianças brasileiras. Quando seu nome foi chamado e ela subiu ao palco, Helena e Mateus estavam na primeira fila, aplaudindo orgulhosamente. Ricardo estava ao lado deles, segurando um cartaz que dizia: "Obrigado por nos ensinar o que significa ser humano." No discurso de agradecimento, Valentina disse: "Esta honra não é minha. É de todas as crianças que tiveram coragem de sobreviver, de todas as famílias que tiveram coragem de denunciar, de todos os policiais que tiveram coragem de investigar, e de todos os cidadãos comuns que escolhem fazer a diferença em vez de apenas reclamar dos problemas." Ela pausou e olhou diretamente para Helena. "E é especialmente de uma menina especial que me ensinou que dançar é a melhor maneira de espalhar alegria, mesmo nos momentos mais difíceis." Helena, que estava assistindo pela televisão ao vivo da escola, sorriu e começou a dançar na sala de aula, contagiando todas as outras crianças. A história de Valentina Santos, a faxineira que dançou com uma criança especial e acabou salvando centenas de vidas, havia se tornado mais do que apenas uma história de heroísmo. Havia se tornado um símbolo de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando escolhem o amor em vez do medo, a coragem em vez da comodidade e a justiça em vez da conveniência. 3 anos após aquela tarde em que tudo começou, Valentina recebeu uma ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Era de uma organização internacional de direitos humanos, convidando-a para se tornar embaixadora global na luta contra a exploração infantil. "Valentina?", disse a voz do outro lado da linha. "Sua história inspirou pessoas no mundo inteiro. Queremos que você ajude a treinar outros países a identificar e combater redes similares a que você ajudou a desmantelar." Valentina olhou pela janela de sua casa, onde Helena e Mateus estavam ensinando outras crianças do bairro a dançar. Elas riram enquanto tentavam acompanhar os passos improvisados que haviam se tornado famosos como a dança da coragem. "Eu aceito", disse Valentina, "mas com uma condição." "Qual?" "Helena vem comigo como co-embaixadora. Se vamos ensinar o mundo sobre proteção infantil, quem melhor para fazer isso do que uma criança que sobreviveu e se tornou um símbolo de esperança?" 6 meses depois, Valentina e Helena estavam em Genebra, na sede das Nações Unidas, apresentando o Protocolo Helena, um conjunto de diretrizes internacionais para identificar e proteger crianças vulneráveis à exploração. Helena, agora com 11 anos, falou para uma audiência de representantes de 120 países. "Meu nome é Helena e eu sou especial. Não especial porque tenho síndrome de Down, mas especial porque eu sei que toda criança merece ser amada e protegida. Quando adultos fazem coisas ruins com crianças, é porque eles esqueceram como é ser criança. Eles esqueceram que todas as crianças só querem brincar, aprender e ser felizes." Ela pausou e sorriu para Valentina, que estava na primeira fila.
Minha tia Valentina me ensinou que quando vemos uma criança triste, nossa responsabilidade é fazer ela sorrir. E quando vemos uma criança em perigo, nossa responsabilidade é protegê-la, mesmo se isso for difícil para nós. A audiência, composta por diplomatas experientes e autoridades mundiais, ficou em silêncio por um momento antes de explodir em aplausos. Depois da apresentação, o secretário-geral das Nações Unidas se aproximou de Helena. Helena, você acabou de dar uma das melhores palestras que já ouvi aqui. Como você se sente sendo tão importante? Helena pensou por um momento e respondeu: Eu não sou importante. As crianças que ainda estão sendo machucadas são importantes. Eu só quero ajudar elas. Naquela noite, no hotel em Genebra, Valentina estava no quarto com Helena, ajudando-a a se preparar para dormir. Tia Valentina, disse Helena, você acha que conseguimos ajudar todas as crianças do mundo? Não sei, princesa. Mas sei que vamos tentar. E sei que cada criança que ajudarmos vai fazer toda a diferença valer a pena. E se não conseguirmos? Valentina abraçou Helena. Então pelo menos saberemos que tentamos. E outras pessoas vão continuar tentando depois de nós. Às vezes, Helena, ser herói não é sobre salvar todo mundo. É sobre nunca desistir de tentar. Helena sorriu e fechou os olhos. Tia Valentina. Sim? Obrigada por ter dançado comigo naquele dia. Obrigada a você por ter me ensinado a dançar, princesa. E assim, em um quarto de hotel em uma cidade distante, uma ex-faxineira e uma menina especial dormiram tranquilas, sabendo que haviam transformado uma simples dança em um movimento mundial de proteção e amor às crianças. A história de Valentina Santos e Helena Mendonça prova que os momentos mais simples, como uma dança improvisada entre uma empregada e uma criança especial, podem desencadear transformações extraordinárias. Prova que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe social, que a coragem pode emergir dos lugares mais inesperados e que uma única pessoa disposta a fazer o que é certo pode mudar o mundo. Hoje, 5 anos depois daquela terça-feira chuvosa de março, a dança da coragem é ensinada em escolas ao redor do mundo como símbolo de que todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém. A Fundação Helena, criada por Valentina e Ricardo, já ajudou mais de 10.000 famílias e salvou centenas de crianças de situações de exploração. Ricardo Mendonça tornou-se um dos principais filantropos do Brasil, dedicando 80% de sua fortuna a causas relacionadas à proteção infantil. Ele frequentemente diz em entrevistas: Valentina me ensinou que riqueza verdadeira não é o que você acumula, mas o que você dá para tornar o mundo melhor. Mateus Santos, agora com 18 anos, foi aceito na Faculdade de Direito da USP com uma bolsa integral. Ele pretende se especializar em direitos das crianças e trabalhar junto com a mãe na Fundação Helena após se formar. Helena Mendonça, aos 13 anos, tornou-se a mais jovem embaixadora da Unicef na história da organização. Ela viaja pelo mundo contando sua história e ajudando outros países a desenvolverem programas de proteção para crianças com deficiência. Carmen Mendonça, após 2 anos de tratamento, se recuperou completamente e agora trabalha como terapeuta especializada em ajudar famílias que passaram por traumas similares. Ela e Ricardo reconstruíram seu casamento, baseado em valores completamente novos de honestidade, compaixão e propósito. A delegada Patrícia Ferreira foi promovida a superintendente da Polícia Federal e agora coordena operações internacionais contra a exploração infantil. A operação que salvou Helena e as outras crianças se tornou modelo para forças policiais em mais de 30 países. E Valentina? Valentina Santos, a faxineira que dançou com uma criança especial e mudou o mundo, continua sendo exatamente o que sempre foi. Uma mãe que faz tudo o que pode para proteger todas as crianças, não apenas as suas próprias. Em sua última entrevista, quando perguntada sobre o que gostaria que as pessoas lembrassem de sua história, Valentina respondeu: Gostaria que lembrassem que não importa quão pequena ou insignificante você se sinta, você tem o poder de mudar vidas. Às vezes tudo o que uma criança precisa é de alguém que se importe o suficiente para dançar com ela quando ela está triste. E às vezes, essa dança pode salvar o mundo.
A história de Valentina e Helena nos lembra que heroísmo não está em superpoderes ou riqueza, mas na decisão simples e corajosa de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Nos lembra que amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe social, raça ou capacidade. E nos lembra que cada um de nós tem a oportunidade, todos os dias, de ser a pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Porque no final talvez a verdadeira magia não esteja em grandes gestos ou fortunas imensas, mas em pequenos atos de amor que ecoam através do tempo, transformando não apenas quem os recebe, mas também quem os oferece. A dança de Valentina e Helena naquele dia de março não foi apenas um momento de carinho entre uma empregada e uma criança. Foi o primeiro passo de uma jornada que provaria que quando escolhemos ver a humanidade em cada pessoa, quando escolhemos agir com amor em vez de indiferença, quando escolhemos proteger os vulneráveis em vez de ignorá-los, nós nos tornamos parte de algo muito maior que nós mesmos. Hoje, crianças em orfanatos no Brasil aprendem a dança da coragem como terapia. Famílias em situação de vulnerabilidade social conhecem os sinais de perigo que Valentina ensina em seus cursos. Policiais ao redor do mundo usam os protocolos desenvolvidos pela operação que salvou Helena. E milhares de pessoas comuns, inspiradas por esta história, escolhem diariamente fazer pequenos atos de bondade que, juntos, estão mudando o mundo. Se você perguntasse a Valentina hoje se ela se considera uma heroína, ela riria e diria: "Eu só fiz o que qualquer mãe faria. A diferença é que eu escolhi ver Helena como minha filha também." E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Valentina não salvou Helena apesar de ser apenas uma faxineira. Ela salvou Helena porque tinha um coração de mãe. E corações de mãe não conhecem limitações quando se trata de proteger crianças. A mansão dos Mendonça hoje foi transformada em um centro de acolhimento para famílias em crise, onde crianças com deficiência e suas famílias recebem apoio integral. No jardim onde Valentina costumava trabalhar sozinha, agora há sempre o som de crianças brincando, rindo, dançando. No local exato onde Valentina dançou com Helena pela primeira vez, foi instalada uma pequena placa que diz: "Aqui começou uma dança que mudou o mundo." Que cada pessoa que passar por aqui lembre-se de que pequenos gestos de amor podem ter consequências extraordinárias. E toda semana, Helena volta àquele lugar com grupos de crianças de escolas públicas, ensinando-as não apenas os passos da dança da coragem, mas a lição mais importante que aprendeu com Valentina: que todo mundo merece ser tratado com amor e dignidade, independentemente de suas diferenças. Mateus, agora estudante de Direito, frequentemente acompanha as irmãs adotivas nessas visitas. Ele diz que quer se tornar o tipo de advogado que protege crianças como sua mãe protegeu Helena. O tipo de homem que usa suas habilidades para dar voz aos que não têm voz. Ricardo, que hoje divide seu tempo entre administrar seus negócios de forma ética e trabalhar na Fundação Helena, frequentemente reflete sobre como uma dança de 3 minutos pode ter mais impacto que décadas de acúmulo de riqueza. Ele se tornou um exemplo vivo de que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor. A história de Valentina Santos e Helena Mendonça nos ensina que heroísmo não é algo que acontece em filmes ou livros. Heroísmo acontece em cozinhas, em quartos de crianças, em momentos de decisão quando escolhemos o amor em vez do medo, a coragem em vez da comodidade. Nos ensina que uma faxineira de 42 anos pode ser mais poderosa que qualquer super-herói, porque ela tem algo que nem todos os poderes do mundo podem dar: a disposição de sacrificar tudo para proteger uma criança inocente. Nos ensina que uma menina com síndrome de Down pode ser mais sábia que os adultos mais inteligentes, porque ela entende intuitivamente que amor verdadeiro não vê limitações, apenas vê oportunidades de cuidar e proteger. E nos ensina que quando pessoas comuns escolhem fazer coisas extraordinárias, elas não apenas mudam suas próprias vidas, mas criam ondas de transformação que se espalham muito além do que podem imaginar. A próxima vez que você vir alguém sendo tratado com desrespeito,
Lembre-se de Valentina. A próxima vez que você tiver a oportunidade de ajudar uma criança, lembre-se de Helena. A próxima vez que você pensar que suas ações não fazem diferença, lembre-se de que uma simples dança mudou o destino de centenas de famílias. Porque a verdade é que todos nós temos um pouco de Valentina dentro de nós. Todos nós temos a capacidade de ver além das aparências, de agir com compaixão, de proteger os vulneráveis. A única questão é se vamos escolher usar essa capacidade quando ela for mais necessária. A dança continua. Em cada ato de bondade, em cada gesto de proteção a uma criança, em cada momento em que escolhemos o amor em vez da indiferença. A dança de Valentina e Helena não terminou naquela tarde de março. Ela se multiplica a cada dia em cada pessoa que escolhe fazer a diferença. E você? Você está pronto para se juntar à dança? Esta é uma história real de coragem, amor e transformação. Uma história que prova que milagres acontecem quando pessoas comuns escolhem fazer coisas extraordinárias. Uma história que nos lembra que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo. Uma dança de cada vez. Se esta história tocou seu coração, se ela te inspirou a ver o mundo de forma diferente, se ela te fez acreditar que você também pode fazer a diferença, então, a missão de Valentina e Helena está cumprida. Porque no final, a maior vitória não é apenas salvar crianças em perigo, mas inspirar outras pessoas a se tornarem salvadoras também. A dança da coragem continua. E agora, cabe a você decidir se vai participar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para mais histórias que podem mudar sua perspectiva sobre o que significa ser humano, sobre o que significa fazer a diferença, sobre o que significa dançar através das dificuldades da vida com amor, coragem